Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar hoje a falar sobre polinômios, né? O pessoal do terceiro aí está começando agora o segundo bimestre, já falou de números complexos, agora vamos falar de polinômios então. Bom, para se falar de polinômios com uma variável, nós temos que lembrar também o que é um monômio. O monômio de uma variável basicamente é uma constante a vezes a variável x elevado a n, onde essa constante a pertence aos reais, excluindo zero. Lembrando, esse asterisco significa excluindo zero. O x, que é a nossa variável, pertence aos números complexos, né? Lembrando, números complexos é aquele número que tem a parte real e a parte imaginária, que é aquela parte que tem a letra i, onde o i ao quadrado é igual a menos 1, certo? Agora que o expoente n, ele pertence ao conjunto dos números naturais, ok? Agora vamos lá. Exemplos de monômios. Você tem aí o exemplo A, x elevado à quarta, onde perceba que parece que não tem o A, mas na verdade tem. O valor de A aqui seria 1, porque todo número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. E aqui, o B, 2 vezes x elevado ao cubo, ou seja, 2 é o A. O nosso n é o 3. Lembrando que o n são os números naturais. Para quem não lembra, os números naturais são todos aqueles números na sua forma natural, sem vírgula, sem sinal, sem nada. Então, ele começa desde o zero e vai 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e vai até infinito. Então, pensando assim, você pode ter, então, em alguns casos, a sua variável elevada a zero, certo? Agora, continuando, perceba que o seu A ele pode ser um número negativo, ele pode ser um número irracional, lembrando que o conjunto dos números reais é aquele conjunto que junta os racionais, todo número que pode ser escrito na forma de fração, com os irracionais, aqueles que não podem ser escritos na forma de fração, ok? Mas basicamente, daí agora, vamos supor que a gente comece a somar alguns desses monômios. Se nós somarmos dois monômios, nós vamos ter um binômio, que nós temos, por exemplo, aí, ó, x à quarta mais 2x ao cubo. Lembrando, quando eu falo assim, monômios, para ficar um binômio, normalmente a variável tem que estar com expoentes diferentes. Por quê? Se o expoente aqui fosse igual, você conseguiria unir os dois e eles ficariam um monômio apenas, não dois monômios, onde nós temos um binômio. Então, esse polinômio com dois termos, termos, calma que eu já chego, dou uma falada, mas é quase a mesma coisa. Com dois termos é um binômio. Agora, lembrando, nós não tínhamos, quando nós tínhamos o quadrado do trinômio perfeito, produtos notáveis, lembra? O quadrado da soma, o quadrado da diferença, a soma pela diferença, eram os três trinômios quadrados perfeitos ali, bem conhecidos por vocês, né? Então, quando a gente fala de trinômio, olha a palavra tri, 3, 1, 2, 3 monômios. Lembrando, nossa, você não tem a variável. Lembra que eu falei que o seu n, ele poderia ser igual a zero, porque ele é o conjunto dos números naturais. Então, aqui é a mesma coisa que você tivesse um x elevado a zero, certo? Tudo bem? Mas, vamos apagar aqui, não há necessidade de deixar ele aí, né? De modo geral, nós podemos dizer que um polinômio é a soma de vários monômios, ou de vários termos, onde você tem coeficientes, né, constantes diferentes. Perceba que aqui eu coloquei an-1, an-2, an-3 e vai até chegar no A0. Ó, vai subtraindo, né? Até o momento que chega a subtrair, tanto que aqui, ó, subtrai o n menos n, que
que deu 0, ó, tá vendo? 3, 2, 1, 0. E ao mesmo tempo nós temos as variáveis elevada a n, n-1, n-2, n-3, e assim vai até, você vai subtraindo, vai chegando 3, 2, 1, 0. Lembrando, quando ele é elevado a 0, todo número elevado a 0 é igual a 1. Por isso que aqui, ó, se nós tivéssemos, igual eu falei aquela hora, o x elevado a 0, continuaria sendo 1, ok? Certo? Bom, pessoal, embaixo aqui eu coloquei uma outra forma, porque alguns autores, dependendo do livro que vocês pegarem, vai apresentar, ao invés de apresentar a forma geral de um polinômio assim, ela vai apresentar dessa maneira. O que é a diferença? Muda muita coisa? Não. Ao invés de ele colocar, nomear os as, que são as constantes que multiplicam a variável, começando pelo an, depois an-1 e assim vai, ele começa pelo a0, ele inverte a ordem. Aí ele começa a0, a1, a2, a3 e vai até chegar ao an. Ou seja, é a mesma coisa, sabe? Não muda muita coisa, é só um jeitinho diferente de colocar, tudo bem? Então, para se falar a palavra polinômio, nós temos que ter mais do que um monômio, e é a soma entre eles. E para que seja diferente, para ser um binômio, um trinômio ou um polinômio, esses graus que são representados nas suas variáveis têm que ser diferentes, porque se eles forem iguais, você vai somar ou subtrair, tudo bem? Vamos ver alguns exemplos agora.